Deus abençoe grandemente vocês. Gálatas capítulo 6, verso 14 diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Vamos falar juntos? Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Pai, obrigado por tudo aquilo que nós já ouvimos através dos cânticos. Obrigado, Senhor, porque Cristo deu a sua vida tão preciosa naquela cruz em nosso lugar. Obrigado, Deus, pela mensagem da cruz. Assim como cantamos, sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Que seja, ó Deus, este o desejo do nosso coração. Fale conosco, ó Deus, pela Tua santa palavra. Usa minha vida como instrumento nas Tuas mãos, para que o louvor, a glória, o domínio e o poder sejam dados ao nome de Cristo. E é neste nome que eu oro, aquele que é a razão da nossa vida, hoje e sempre. Amém. A mensagem da cruz tem a ver com tudo aquilo que eu e você chamamos de vida depois da morte. É interessante que o apóstolo Paulo, quando escreveu primeiro aos Coríntios, capítulo 15, que é o capítulo mais exaustivo sobre a ressurreição, no versículo 19, com muita propriedade, o apóstolo Paulo disse que se nós esperamos Cristo só por esta vida, nós somos o quê? Os mais miseráveis de todos os homens. Porque se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. É vazia a nossa pregação, é inconsistente a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, nós estaremos vivendo sobre uma ilusão, colocando a nossa vida sobre uma nuvem de fumaça. É por isso, meus queridos irmãos e amigos, que a mensagem da cruz é o Evangelho, e esta mensagem tem tudo a ver, sim, com aquilo que nós chamamos de vida depois da morte. Aliás, a respeito do que acontece conosco no pós-túmulo, existem muitas ideias que são levantadas entre as religiões. A primeira delas é que nada acontece depois da morte, ou seja, morreu, acabou. A nossa vida se encerra ali no túmulo. Portanto, aqueles que creem assim acham que tudo que nós vivemos nesta curta vida morreu, acabou. Nós vamos virar pó, nós vamos voltar ao nada, por isso comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Esta, para mim, é uma possibilidade que, ao meu ver, é completamente frustrada e sem esperança. Mas existe ainda uma segunda possibilidade que alguns acreditam, que quando nós morremos, nós somos plasmados numa energia. É aquela crença que prega que após a morte, nós vamos nos misturar no todo e deixaremos de existir como pessoa, como a nossa identidade. É como fosse aquela gota que pinga lá no oceano e deixa de existir como gota e passa a ser o oceano. E é interessante que a visão teológica de quem crê nisso é a visão da reencarnação, que crê nessa teologia. E a teologia da reencarnação implica no fim da pessoa, no fim da sua identidade. Vejam só, meus irmãos, um espírito que um dia foi João, depois ele reencarna e vai virar Pedro, depois que ele morre e reencarna de novo, agora vira José. E, na verdade, ele não foi Pedro, muito menos João e muito menos José. Ou seja, é uma essência que eles alegam que não tem uma identidade como pessoa. Mas a Bíblia Sagrada afirma que eu e você temos uma identidade. Nós somos, sim, pessoas. Nós temos a nossa vida diante de Deus.
E a Bíblia Sagrada, irmãos, não conhece o conceito de indivíduo que plasma no universo após a morte e fica vagando para se reencarnar novamente. Tanto é que em Hebreus 9:27 diz o quê? Ao homem está ordenado morrer quantas vezes? Uma só vez. E o que virá depois disso? O juízo. Não existe reencarnar, reencarnar e reencarnar para a pessoa se purificar. Por isso que a visão da reencarnação é completamente fora dos princípios bíblicos. Mas há uma terceira possibilidade na qual nós cremos, que a cruz de Cristo nos deu uma identidade espiritual. Ou seja, eu e você, nós temos uma identidade de origem, como também temos de destino. Eu e você temos nomes. A Bíblia diz que esta pessoa que sou eu, uma vez que entra na existência, nunca mais sairá da existência. E que a morte física implica um voltar à vida pela ressurreição. Irmãos, esta é a afirmação do Evangelho, esta é a nossa convicção cristã. Então a cruz, ela tem a ver com a nossa convicção de viver depois da morte, ou seja, para o convertido, de viver eternamente no céu, com a nossa identidade, mesmo que lá venhamos a ganhar um novo nome dado pelo Senhor. Meus irmãos, a cruz tem a ver com aquilo que existe para fora do tempo. A cruz tem a ver com aquilo que existe para além do tempo, para antes do tempo, para depois do tempo. É por isso que a mensagem da cruz de Cristo, ela existe antes da fundação do mundo, conforme lemos em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. É por isso, meus irmãos, que a cruz de Cristo não só transcende a nossa existência física e histórica, mas tem a ver com a nossa existência física e histórica, ou seja, tem a ver com o nosso ciclo de vida, desde criança até a idade avançada. Porque a nossa experiência com a mensagem da cruz de Cristo e com a mensagem do Cristo da cruz é fundamental para dar sentido à nossa história. É por isso que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele pôde dizer: longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, quando eu vejo esse texto, eu entendo que há um ressignificar absoluto da vida a partir desse encontro nosso com a mensagem da cruz, a mensagem do Cristo da cruz. E aí, nós precisamos entender que a mensagem da cruz significa para nós muitas lições. E talvez eu e você no dia a dia não estamos mais percebendo essas lições e nos apropriando delas no nosso viver diário. Por isso, a lição que eu tiro aqui, em primeiro lugar, é que a mensagem da cruz fala de amor. Se vocês perceberam durante toda a cantata, o que mais se falou aqui foi amor. Meus irmãos, vejam que a partir do nosso encontro com a cruz de Cristo e com o Cristo da cruz, nós deixamos de associar Deus com a palavra irado. Porque agora, pela cruz de Cristo, nós não podemos mais olhar para Deus como aquele Deus que estava irado sobre a humanidade. Por isso, irmãos, essa visão de um Deus que governa o mundo com um chicote, com mão de ferro, que luta e abate tudo que é impuro diante da sua santidade, perante a mensagem da cruz, perante a cruz de Jesus Cristo, ele revela o seu majestoso amor. A ira de Deus se findou na crucificação do seu Filho, porque toda a ira de Deus caiu sobre Jesus, e Jesus pagou o preço, o nosso preço, a nossa dívida. Ele pagou por amor a você, por amor a mim. É por isso que em 1 João 4 diz que Deus é amor. E este amor foi manifestado na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Por isso que lá em Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Que amor é este? Este, irmãos, é o perfeito amor. É o amor de Deus que faz eu e você ter todo o nosso medo ser jogado por terra para sempre. 1 João 4, verso 18.
Então, irmãos, pela cruz nós não somos mais adversários de Deus, porque a ira de Deus acabou. Agora, pela cruz, nós somos alvos da sua graça, do seu amor. E podemos dizer, como disse Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe por quê? Porque eu e você estamos debaixo desse guarda-chuva de Deus, chamado amor incondicional. Mas a mensagem da cruz também fala sobre a graça. Meus irmãos, é incrível que na cruz de Cristo foi revelada a graça de Deus. E eu pergunto aos irmãos, o que é graça? Nós definimos perfeitamente quando falamos que graça é favor e merecido de Deus. Mas não somente isso, é também a manutenção da obra criada. Ou seja, a graça de Deus é ver Deus se relacionando conosco com bondade, independente de nossos méritos e deméritos. Porque a vontade de Deus é unilateral, ou seja, é dele para conosco e não é bilateral. Ou seja, Ele não age para conosco diante do que nós fazemos ou deixamos de fazer. Sabe por quê, irmãos? Porque se Deus nos amasse diante daquilo que nós pudéssemos fazer para Ele, jamais nós iríamos alcançar a graça do Senhor. Deus nos ama com a sua graça que nos ofereceu de forma incondicional. A graça dele nos alcançou. Por isso que quando eu me deparo com a cruz de Cristo, com a sua mensagem e ver que Cristo venceu a morte, irmãos, a partir deste momento, eu e você não podemos mais ser manipulados pela religião. Ninguém pode me obrigar a querer subir uma escada de joelhos ou carregando uma cruz para andar pela BR-040 para pagar alguma promessa. Eu e você não precisamos fazer isso. Nós não precisamos mais fazer nenhum tipo de sacrifício, porque nós jamais iríamos alcançar o coração de Deus com as nossas atitudes. Irmãos, por isso que quando eu olho para a graça de Deus, eu vejo aquilo que Paulo disse em Efésios 2, verso 8, pela graça nós somos salvos por meio da fé, e isso não vem de nós. Por quê? Porque é dom de Deus, é somente pela graça. A cruz de Cristo nos ensina que a salvação foi pela graça. Também, eu vejo que a mensagem da cruz fala sobre salvação. Meus irmãos, se não fosse a morte de Cristo, eu e você estaríamos perdidos. Nós precisávamos de salvação. E a salvação é algo que vai além da nossa capacidade intelectual. A salvação é algo que vai além da nossa capacidade financeira. É por isso que a cruz de Cristo nos leva a admitir a nossa falência. A mensagem da cruz nos mostra a nossa fraqueza. A mensagem da cruz revela a nossa irresponsabilidade com as coisas morais e espirituais. A mensagem da cruz nos revela a nossa incapacidade de amar, principalmente quem não nos ama. A nossa incapacidade de fazer aquilo que agrada a Deus. Então a cruz revelou que eu e você estávamos perdidos para sempre. E se não fosse o sacrifício de Jesus, se não fosse a ressurreição de Jesus, jamais nós seríamos salvos. Por isso que a cruz revela que o meu destino, o seu destino era o inferno. Mas aquele que foi crucificado, ali naquela cruz, Ele nos livrou do inferno e Ele nos outorgou a sua tão grande e poderosa salvação para sempre. A mensagem da cruz fala sobre isso. Quarta lição, a mensagem da cruz fala sobre uma palavra tão difícil de se viver hoje em dia, perdão. E meus irmãos, o que está embutido na palavra perdão? Primeiro, é o fato de que precisamos de salvação, como eu acabei de falar. Mas segundo, é o fato de que eu e você não somos perfeitos, nós temos falhas. E meus irmãos, quem aqui não precisa de perdão nesta noite? Só quem é perfeito. E quem é perfeito aqui neste lugar? Ninguém. Porque quem é perfeito não precisa de perdão. Quem é perfeito não precisa de salvação. É por isso, irmãos, que nós não somos perfeitos, por isso que nós precisamos de salvação, e nós só poderemos sobreviver sendo perdoados. E quando nós encontramos com a mensagem da cruz, nós recebemos o perdão de Deus para as nossas faltas, para os nossos pecados, para as nossas arrogâncias, para as nossas prepotências. Irmãos, quando nós recebemos o perdão de Deus através dessa mensagem da cruz, Deus está dizendo assim: eu sei que vocês não são perfeitos.
Eu sei que vocês são tudo aquilo que eu não gostaria que vocês fossem. Eu sei que vocês não conseguem fazer tudo o que vocês deveriam fazer. Mas eu, Senhor, perdoo vocês através do sacrifício do meu filho na cruz. É por isso que nós podemos continuar, irmãos, mantendo o nosso relacionamento com Deus, por causa do seu perdão. Porque eu e você, nós vamos estar sempre falhando, nós não somos perfeitos. E se nós aprendemos com Deus o que é perdão, se nós entendemos que perdão é continuar nos relacionando com Ele, apesar da nossa imperfeição, e isso significa para nós que nós fomos perdoados, e isso não pode se limitar apenas em nosso coração, nós temos que estender esse perdão para aqueles que estão ao nosso redor. É por isso que quando você se encontra com a mensagem da cruz, com o Cristo da cruz, você vai ter a capacidade de amar e perdoar aqueles que te ofenderem. É isso, irmãos, que nós entendemos na mensagem da cruz. Nós vamos conseguir conviver não somente com este mundo imperfeito, mas com gente imperfeita. E por incrível que pareça, o que mais nós temos ao nosso redor são pessoas imperfeitas que se acham perfeitas. Você conhece alguém assim? Quem sabe você não olhou no espelho hoje de manhã e disse: que homem perfeito que eu sou. Que mulher linda e perfeita que eu sou. Nós não somos perfeitos, mas quando olhamos a mensagem da cruz, nós entendemos que Jesus foi o único puro e perfeito que pôde vir a este mundo, assumir a imperfeição de todos para fazer os imperfeitos perfeitos pelo perfeito que Ele é. Ficou confuso? Não, né? Jesus é o puro e perfeito que veio a este mundo morrer na cruz, se fazer de imperfeito, porque Ele não era imperfeito. Ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas imperfeições. E assim, ali na cruz, Ele sofreu tudo aquilo que era nós que deveríamos estar sofrendo. Então, através do seu sacrifício, Ele, o puro que se fez imperfeito por nós, mesmo sendo puro, porque Ele continuou sendo puro, mas Ele se tornou imperfeito carregando os nossos pecados, mas Ele não era na essência imperfeito, para que eu e você, imperfeitos, por meio de Cristo, pudéssemos alcançar a perfeição. Só vamos ser perfeitos por causa do sangue de Cristo, da vida de Cristo, e vamos viver na eternidade em perfeição. Aqui na terra, nós somos pecadores imperfeitos, alcançados por um Cristo perfeito, que tomou a nossa imperfeição, se fazendo pecado por nós, lá naquela cruz. Esta é a mensagem da cruz. A quinta mensagem é a misericórdia. E quando eu falo de misericórdia, irmãos, eu falo de uma palavra que às vezes a gente usa muitas vezes. Olha, tenha misericórdia daquela pessoa, Deus tenha misericórdia de mim. Mas o que é misericórdia? É olhar a miséria de alguém. É por isso, irmãos, quando nós entendemos a mensagem da cruz, nós compreendemos que Deus olhou a nossa miserabilidade e mesmo assim, olhando a nossa sujeira, a nossa miséria, Ele nos amou. Que amor é este? Tanto que João disse em João 3,16, porque Deus amou o mundo. De que maneira? Com intensidade, de tal maneira. Por isso, irmãos, a misericórdia é a oportunidade renovada para recomeçarmos a vida. É a oportunidade de recomeçar a cada manhã. É saber que pela manhã Deus renovou a sua misericórdia sobre nossas vidas. Que o nosso pecado de ontem não pode determinar o que nós somos hoje. Que a nossa briga de ontem não pode determinar o nosso beijo de hoje. Porque a misericórdia de Deus nos oferece constante oportunidade de recomeçar. Vamos repetir? A misericórdia de Deus nos oferece constante oportunidade de recomeçar. Porque a cada manhã, o Senhor, por causa do sangue de Jesus, seu Filho, nos oferece uma página em branco para começar a escrever a mais linda história de amor sobre nossas vidas. É por isso que Lamentações, capítulo 3, verso 22 diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que dava esperança para o autor desse texto sagrado? Era saber que as misericórdias do Senhor se renovariam sobre a sua vida a cada manhã. Aleluia!
É Deus dizendo: comece de novo, meu filho. Comece de novo, minha filha. Irmãos, quando Deus fala isso, Deus está dizendo que Ele não está reformando, Ele está refazendo, recomeçando. Ele não fica consertando coisas em cima daquilo que está estragado. Deus transforma por completo. Ele tem poder para fazer nova todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, não tente reformar seu casamento, porque só Deus pode te fazer um casamento bom, um casamento abençoado, um casamento restaurado. Deus pode fazer de você um homem e uma mulher que desfruta linda história de amor, quando o seu casamento é restaurado pelo poder e pelas misericórdias do Senhor. É por isso que quando a gente se encontra com a cruz de Jesus e com Jesus na cruz, a gente encontra com a misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. Aliás, daqui a algumas horas, ela vai ser renovada de novo. Sexta mensagem que a cruz me ensina é reconciliação. Se você olhar 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse: a saber, Deus estava em Cristo fazendo o quê? Reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens suas transgressões, e nos confiou, que palavra? A palavra da reconciliação. Irmãos, esta é a ação da cruz de Jesus, de nos confiar a palavra da reconciliação. Irmãos, olhar para a figura da cruz e entender aquela haste vertical, simbolizando a nossa reconciliação com Deus, e a haste horizontal, que significa a nossa reconciliação entre os seres humanos. Então, quem tem um encontro com Jesus, que se sente perdoado, que se sente salvo, amado, agraciado, renovado com as misericórdias de Deus, com certeza vai estender esta reconciliação para aqueles que estiverem ao teu redor. E quem sabe hoje você precisa também estender a reconciliação para alguém que te ofendeu. A mensagem da cruz nos ensina que Jesus nos dá poder e força para ter a mensagem de reconciliação. Sétima mensagem e penúltima. A mensagem da cruz fala de libertação. Agora dê uma pausa na sua mente. O que você pensa quando você fala essa palavra libertação? Qual é o sentimento que se tem? Se alguém precisa de libertação é por quê? Porque estava preso? E aí preste atenção. O mundo que nós vivemos, ele é povoado por espíritos maus. E a Bíblia chama esses espíritos de imundos, demônios, e o chefe maior é Satanás, a serpente. E diz a Bíblia, em Colossenses 2,14, que quando Cristo morreu lá na cruz do Calvário, todo o escrito de dívida que nós tínhamos para com Deus foi cravado na cruz. A justiça de Deus foi satisfeita. E ali na cruz, Jesus despojou todo o império das trevas. Irmãos, o que é despojar? É obrigar um exército vencido a colocar todas as suas armas no chão. É por isso que o diabo, irmãos, tem como grande arma, não o seu poder, mas a sua capacidade de seduzir, de mentir, de gerar ódio no coração das pessoas. Por isso que quando você se encontra com a mensagem da cruz, você rompe com o poder das trevas para sempre. Você é liberto da ação dos espíritos da maldade. Você é liberto dos espíritos imundos que estavam escravizando a sua consciência, sua vontade, suas emoções. Esses espíritos que promovem dissensões, esses espíritos que promovem destruições, esses espíritos que dividem famílias, esses espíritos que confundem as palavras. Enquanto você diz A, a pessoa está entendendo B, e por causa disso começam a brigar, e a casa vira uma confusão, a família vira uma confusão, o ambiente fica carregado, e aí você fica com raiva, você explode, você fica com ódio, você fica com inveja, você começa a cobiçar, vem um espírito de vingança, você deseja o mal daquela outra pessoa, e aí vem a graça de Jesus, através da mensagem da cruz, a mensagem do Cristo da cruz, e neste momento você é impactado pelo poder de Jesus Cristo, e desde então você passa a ser livre para sempre. Você tem libertação.
É por isso que em Cristo nós não podemos mais temer a escuridão. Em Cristo nós não podemos ter medo da maldade, das pestes. Nós não temos mais medo de macumba, de feitiçaria, de olho gordo ou de coisas desse tipo. Nós fomos libertados, irmãos, das garras do mal. Eu e você podemos dizer em alto e bom som: nós somos verdadeiramente livres em Jesus. Isto é para sempre. É por isso que o autor daquele lindo cântico sacro disse: sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Paulo pôde dizer: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A partir de agora eu morri para o mundo e o mundo para mim. E a minha glória é a cruz de Cristo. Por isso que Paulo disse: agora eu me glorio na cruz de Cristo, na mensagem dessa cruz. Porque esta cruz trouxe para mim, pelo sangue de Jesus, libertação total. Mas aí vem a última mensagem. A mensagem da cruz fala de ressurreição. Meus irmãos, a cruz nos mostra que a morte não teria mais a última palavra. Porque, irmãos, a morte, ela simplesmente caiu de joelhos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Porque, irmãos, as nossas forças, os nossos recursos, eles agora estão talvez limitados, mas quando nós temos o encontro com o Cristo vencedor, o Cristo ressurreto, o Cristo que é Senhor da glória, Ele nos faz também ser mais do que vencedores para sempre. Paulo vai dizer isso, porque o que pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus? Será a tribulação? Será a angústia? Será a tristeza? Será a perseguição? Por isso, meus irmãos, quando nós olhamos alguma instituição que coloca lá a cruz com um Cristo morto, com um semblante totalmente desfigurado, abatido, nós temos que entender que não é essa cruz que nos gloriamos, porque nós não cremos num Cristo vencido, nós não cremos num Cristo abatido, derrotado, humilhado, nós cremos num Cristo que é vencedor, que ao terceiro dia ressuscitou, Ele venceu a morte para sempre. Onde está, ó morte, a tua vitória? É por isso que quando Jesus ressuscitou e Maria Madalena foi ao sepulcro, o anjo pôde dizer: Ele não está mais aqui, Ele está vivo, Ele ressuscitou. E meus irmãos, já que Jesus ressuscitou, eu e você podemos descansar que os nossos pecados foram de fato perdoados. Já que Jesus ressuscitou, nós temos a certeza que após a morte, eu e você estaremos na presença do Senhor para sempre. Ele ressuscitou para causar transformação na nossa vida, para tirar toda a fragilidade da nossa alma. É por isso, irmãos, que a mensagem da cruz, que foi cantada com muita emoção, revela que nós somos vitoriosos em Cristo Jesus por causa do seu amor, por causa do seu sacrifício, por causa da sua ressurreição. E Deus nessa noite te trouxe aqui para que você pudesse repensar um pouco mais da sua vida. Se você morrer nesta noite, onde você passará a eternidade? Talvez você esteja vivendo uma vida de um religioso, de alguém que nasceu e cresceu numa igreja, mas você ainda não nasceu de novo. Ah, queridos, tem muita gente na igreja se enganando, achando que está salvo, mas não está, porque o pecado continua dominando o seu coração. Você tem dificuldade com a palavra perdão, você tem dificuldade de viver uma vida santa. E se você não tem essa convicção, diga para o Senhor Jesus Cristo: Senhor, eu amo a mensagem da cruz. Senhor, eu peço que o Senhor venha lavar a minha vida, me purificar e fazer da minha história uma nova história. E se você desejar fazer isso, você vai poder entender por que Paulo disse em Romanos 8,35, que ele disse: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas, graças a Deus pelo mais, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E aí vem a certeza na vida do crente, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida,
nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Sinta-se amado por Deus, amada por Deus. Esta é a mensagem da cruz. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero convidar você a pensar que a morte foi derrotada por Jesus Cristo, que a cruz vazia é nossa inspiração de fé no Jesus vivo, poderoso. Por isso que Paulo disse: longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Eu quero convidar a igreja a ficar em pé nesse momento, diante da mensagem da cruz, compreendendo Jesus como a nossa Páscoa, aquele que nos fez pular, saltar da morte para a vida. Esse Jesus é o Jesus dessa igreja, é aquele que está aqui neste lugar agora, entre nós e em nós. Ele conhece a sua vida, Ele sabe o que você está pensando, Ele sabe por onde você tem andado, Ele sabe quais são suas fraquezas, Ele sabe quais foram suas quedas, Ele sabe como você tem tido dificuldade com a palavra perdão, Ele sabe o quanto você está vivendo um momento difícil no seu lar, um caos no casamento, a tristeza que invade a tua alma. Ele sabe, e Ele diz para você: aqui estou, vinde a mim, todos que estão cansados, todos que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você crê que o Senhor Jesus está aqui? Que o Cristo que foi crucificado está aqui? Ele diz para você: vem aqui a mim, eu quero te dar consolo, eu quero te dar conforto, eu quero te dar um virar de página na sua história, eu quero te dar a oportunidade de viver o novo para a sua vida que eu quero lhe proporcionar. O Senhor tem algo novo para a sua história, mas você precisa olhar para a mensagem da cruz e entender que ela não só está nas páginas da Bíblia, mas ela está presente no nosso dia a dia. Ela está presente com aquilo que vamos enfrentar quando morrermos. A mensagem da cruz diz que Deus te ama e que Deus se entregou por nós na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho, naquela cruz. Portanto, essa noite Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar por completo a sua vida. Mas isso não depende de mim, não depende de Deus, depende agora de você poder entregar a sua vida e dizer: Senhor, lava-me, purifica-me, perdoa-me, Senhor. Deus, ajude-me, eu preciso tanto do Senhor. Se você deseja fazer isso, eu quero orar por você. Não tenha vergonha, vem aqui à frente, diga: Jesus, entrego a minha vida a Ti por completo. Eu creio que o Senhor vai fazer algo novo na minha história a partir desta noite. Isso é o verdadeiro sentido da Páscoa, onde a morte deu lugar à vida. Se você quer entregar a sua vida a Cristo agora, então vem aqui à frente, diga: Senhor, eu preciso de Ti. Deus fala ao teu coração, venha, não tenha vergonha, Ele te lava dos pecados, Ele restaura. O sangue de Jesus tem poder. Você crê nisso? Talvez você esteja afastado da igreja. Venha. Esta é noite de reconciliação. Se Deus fala ao teu coração. Há alguém nessa noite? Pode vir. Eu quero orar por você. Brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai.
veste pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos. A mensagem da cruz fala sobre isso. Nós somos aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue de Jesus. Nada além do sangue de Jesus. Se você se sente livre, você pode levantar suas mãos e dizer agora: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Diga: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve. Diga: Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Eu sou livre. se você quer sentir isso hoje, venha. Seja livre em Jesus. Nada além do sangue de Jesus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu grande amor. Amor este manifestado na pessoa de Jesus Cristo, teu Filho. Obrigado, ó Deus, por esta linda mensagem, a mensagem da cruz. Obrigado, Senhor, pela libertação que temos em Cristo Jesus. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos oferece uma página em branco. E agora é o Senhor quem vai escrever a mais linda e nova história das nossas vidas. Obrigado porque o teu sangue nos purifica de todo o pecado. Ó Senhor, eu venho entregar essas vidas no teu altar, ó Pai. O Senhor conhece, o Senhor sabe que vai no fundo da sua alma. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos ensina em João 6,37: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Louvado, glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Ó meu Deus, eu entrego todas as vidas aqui nessa noite no teu altar e faço esta oração em nome de Cristo, o autor e consumador da nossa fé, a razão da nossa vida. Amém.
Você pode dar um abraço quem